Olá, meus amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao canal Foco Analítico. Hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente, onde eu vou replicar um gráfico muito interessante que eu vi na página do The Economist. Esse gráfico ele utiliza várias linhas, o que pode ser um pouco desafiador de mostrar num gráfico de linhas, né? Mas eu achei muito interessante que ele usa um degradê de cores ali, né? Para mostrar uma progressão e agrupar esses anos ali de forma que não fique tão difícil para o usuário poder interpretar os dados que estão sendo mostrados, tá bom? Então eu vou fazer isso dentro do Tableau hoje, só para variar um pouquinho o cardápio, mas você pode fazer isso no Power BI também. Hoje a gente vai falar sobre princípios de visualização de dados, não necessariamente da ferramenta em si, tá? Se você gostar desse vídeo, por favor, não se esquece de dar o joinha, não se esquece de se inscrever no nosso canal, dar aquela moral para ajudar a gente aqui, tá bom? Vamos lá! Bom, muito bom. O que esse gráfico me chamou a atenção antes da gente começar, né? Primeiro que ele mostra muitas linhas, né? Então ele tem uma linha para cada ano desde 1940, mostrando os meses do ano e quanto que a temperatura variou de acordo com a média do século, tá? Então se a linha está mais no alto aqui, né, 1,5, significa que naquele ano a temperatura foi 1,5 grau acima, né, da temperatura média do século, tá bom? E eu achei interessante porque, mesmo mostrando muitas linhas, o que geralmente não é uma boa prática para o gráfico de linhas, né? Eu achei interessante porque ele usou o padrão de cores para agrupar esses anos e ele usou esse, vamos dizer, esse degradê de cores ali, nessa progressão, e facilmente você consegue ver, né, que aqui são os anos mais antigos, e aí vai subindo, são os anos um pouco mais recentes, os anos mais recentes, né, até chegar em 2023, 2024, né? Então achei uma forma bem interessante de fazer essa visualização de dados. Eu quero mostrar como você faz isso dentro do Tableau, se é o caso que você precisa resolver aí, tá? Então eu vou minimizar aqui, vou mostrar para vocês a base de dados, que ela é bem simples, tá? Eu baixei isso aqui da mesma fonte que ele cita lá no artigo. Eu tenho aqui o mês, tá? Eu puxei dados desde 1900, então a gente vai fazer isso. E qual que é a variação da temperatura ali. Qual que é a variação da temperatura de acordo com a média do século XX, né, de 1900 a 2000. Tá? Então eu vou fechar aqui essa base de dados e vamos abrir aqui o Tableau. Hoje eu vou fazer um pouquinho essa brincadeira dentro do Tableau. Tá? Então eu vou conectar aqui com um arquivo de texto, que é um CSV. Tá? Vou lá buscar esse arquivo aqui de temperatura e vamos começar a brincadeira. Tá? É um arquivo simples, tem 3 colunas, mas essa primeira aqui, cadê? Preciso dela, vou até ocultar aqui. E vamos direto lá para a brincadeira. Tá? Só tenho 2 campos aqui, né? Um campo está chamado de month, que na verdade é um campo de data, e o valor aqui, esse anomalia de temperatura aqui, né? Temperature Anomaly. Então ele está mostrando aqui desde 1900 até 2024. Então é desde quando eu tenho esses dados aí. Então, no Tableau, né, como é que a gente vai fazer isso? Deixa eu limpar aqui essa área de trabalho. Eu vou jogar aqui os meus meses, né, nas colunas, na verdade, tá? Eu vou jogar essa temperatura aqui, fazendo essa tabela, tá? Eu venho aqui no Show Me, eu vou criar aqui um gráfico de linha. Olha lá, bem simples, rápido e rasteiro. Então ele criou esse gráfico de linha, só que ele está jogando, né, ano a ano, né? E não mês a mês, como aquele gráfico ele pede. Tá? A gente pode ver que realmente está subindo a temperatura aí. Mas como é que eu mudo isso dentro do Tableau, né? Nas colunas, em vez de mostrar, veja que ele tem ali como se fosse uma fórmula, né? Year do campo month, né? Então eu vou mudar isso aqui para mostrar, nesse caso aqui, o mês. Ele dá um exemplozinho aqui, né? O mês de maio lá. Então vou selecionar essa opção e olha lá. Ele vai de janeiro até dezembro, tá bom? Olha lá. E ele mostrou então a soma da temperatura, porque foi isso que ele entendeu, né? Então, para o mês de janeiro, a soma de todas as variações de todos os anos para o mês de janeiro foi 18, o que não faz sentido nenhum, né? Então, ou tem que ser uma média, ou a gente tem que quebrar esses anos para poder mostrar isso aí. Então, se eu jogar esse month aqui no detalhe aqui dentro do Tableau, aí ele vai fazer aquilo que eu quero, né? Então, ele cria uma linha para cada ano, né? De acordo com aquele mês que está selecionado ali, tá bom? É exatamente o que eu quero. Então, o primeiro passo está feito. Só que agora é exatamente aquele erro clássico de ter muitas linhas de um gráfico de linhas, né? Fica muito cluttered, muita informação, muito difícil de ler. Então, como é que a gente resolve isso, né? No visual lá, né? Olha lá. Ele criou esse agrupamento de anos. E é exatamente isso que eu vou fazer com vocês aqui. Então, eu vou criar um cálculo aqui dentro do Tableau, tá? Onde eu vou chamar grupo de anos, tá bom? Eu vou usar um if statement aqui, eu vou correr o vídeo rapidinho, e aí no final então eu explico para vocês a lógica dessa fórmula aqui, tá bom? Dando um zoom aqui para facilitar, né? Então essa é a fórmula que eu criei. Tá? Usei um if statement aqui bem simples, né?
Então, se o ano do meu campo, que eu chamo de mês, mas na verdade é uma data, for menor do que 1941, né, então eu vou classificar isso nesse grupo de 1900 a 1940. For menor que 81, de 41 a 80, e assim por diante, né? E veja que eu deixei aqui o 2024 sozinho, porque no gráfico que ele cria, ele dá destaque para o ano 2024 e é uma categoria única. Bom? Então é exatamente isso que a gente vai fazer. Vou dar um OK aqui. Ele criou, né? Deixa eu voltar lá na imagem só. Olha lá, tá vendo? 2024 é uma categoria única, apesar de ele não estar mostrando na legenda, mas é uma categoria separada ali, tá bom? Então eu criei então esse grupo de anos e agora eu vou jogar esse cara nas cores aqui, ó. Olha lá que bonito. Então ele criou, ele manteve o número de linhas para cada ano, mas agrupou então esses grupos de anos aqui que a gente criou. Tá bom? Deixa eu ver uma coisa só. Eu tinha apagado o else aqui, né, por 2024. Por isso que apareceu aquele no lá. No no Tableau é campo em branco, tá? Eu vou ordenar esse campo aqui em ordem ascendente. Já tá, né? Deixa eu ver, não. Descendente. Isso, perfeito. Quero os mais antigos lá para baixo, né? E 2024 lá em cima. Não se preocupe com as cores, que a gente vai corrigir isso agora. Mas a gente só vai conferir, né? Então, o laranjinha lá 1900 está lá embaixo, 1941 na sequência, 1980, 2000 e 2024. Nesse gráfico faz sentido isso porque a temperatura tem subido à medida que os anos passam. Então essa progressão de cores vai fazer muito sentido e facilitar a leitura e interpretação para o usuário. Então nesse caso faz bastante sentido. Então vamos mudar essas cores aqui, ó. Eu posso vir aqui editar cores, ó lá. E eu consigo então mudar isso. Eu vou selecionar nas opções aqui, ó, um degradê de vermelho, ó lá. Vamos selecionar essa opção aqui, ó. Eu vou manualmente selecionar. Para esse cara eu vou querer o mais clarinho, né? Para esse o segundo mais clarinho, terceiro, quarto e para 2024 o vermelho mais escuro, tá? Eu acho na verdade no visual, lá, o primeiro grupo eles colocam em cinza, né? Vou fazer da mesma forma. Deixa eu voltar. Tem um cinzinho clarinho. Vou dar um OK. Olha lá que legal. A gente já está bem perto do resultado final, né? Então você agrupou e consegue mostrar essa progressão, né? Apesar de que 2024 aqui não tem um destaque tão legal, né? A gente já vai fazer mais algumas edições aqui. Deixa eu mudar essas cores aqui, ó. Vou jogar esse cara agora mais clarinho, esse segundo, esse terceiro, isso. Pronto, ó. E agora, vamos mudar de novo. Você vai testando, né? Esse terceiro cara aqui, ó. Vamos jogar ele um vermelho um pouquinho mais escuro. Esse cara aqui, vamos jogar ele. Pronto, agora ficou melhor. Tá? E a gente já vai dar um destaque melhor para 2024, tá bom? Vamos mudar um pouquinho os eixos aqui, né? O cabeçalho dos eixos. Então veja que os meses aqui ele tá de janeiro a dezembro. Eu vou clicar com o botão direito aqui, clicar em formatar, ó, e ele me dá a opção aqui de formatar para selecionar somente a primeira letra. Olha lá, igual tá no gráfico lá. Então janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Então bem simples e objetivo, tá? Esse eixo vertical aqui eu vou editar também. Eu quero mostrar só nessa opção aqui, somente de meio em meio grau Celsius, tá vendo? E eu não quero mostrar o título ali, ó. Não preciso mostrar título nenhum. Então, igualzinho tá lá. Então, depois no meu título lá, né, lá em cima, eu vou explicar o que é esse gráfico aí. Mas eu tenho aqui os meses, então eu tenho aqui a diferença de temperatura, né? E as cores, tá? Outra coisa que a gente vai fazer agora é colocar, então, as etiquetas, né, os labels. Porque no meu gráfico aqui eu tenho 2023, 2024 destacado, né? Isso é uma ótima forma de você poder mostrar aonde você quer que o usuário olhe, né? O que é aquilo que você quer destacar no seu gráfico. E nesse caso são os 2 últimos anos que estão lá mais alto que todos, né? Alerta. Então é isso que ele quer mostrar nesse gráfico aqui. Então vou selecionar 2023 aqui, ó. Só vou confirmar que esse é o ano, ó. Eu vou clicar com o botão direito. Na verdade vamos fazer um pouquinho diferente, né? O que eu quero mostrar no label, né? Na etiqueta, é o ano. Então vou selecionar aqui, né, o ano desse campo chamado mês aqui e vou jogar no label. E ele vai jogar aqui o que ele interpretou que é o quarter, né, que é o trimestre, mas eu quero selecionar aqui o ano lá. Então vou selecionar aqui para mostrar o ano daquela data, tá? Ele mostrou no finalzinho aqui, ó, só que ele mostrou de todos os labels, né? De todos. Então o que eu vou vir aqui? Eu vou vir aqui no label, ó, eu vou desligar essa opção aqui, ó, de show mark labels, aí ele apaga de tudo. E eu vou só selecionar aqueles que eu quero. Então 2023 eu quero vir aqui, ó, e eu coloco aqui mark label always show naquele ponto que eu selecionei. Ele mostra 2023. Para 2024, vamos jogar aqui, ó, nesse ponto aqui, botão direito, Mark Label Always Show. Então ele mostra 2023, 2024 em destaque. Agora eu posso vir aqui no Mark Labels, ó, e editar a fonte por um itálico aqui, tamanho 14, olha lá. E eu posso selecionar essa opção que eu gosto muitas vezes, esse Match Mark Color, que ele vai colocar a cor de acordo com a categoria de cores que você selecionou para aquele grupo, tá? Então ele fez isso para 2024, 2023. A última coisa que eu quero fazer é mudar a espessura das linhas, né? Veja que 2024 aqui é mais grossa do que os outros grupos aqui, né? 2023 um pouco também, mas nesse caso a gente só vai fazer 2024, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar
um outro campo calculado aqui, ó, que eu vou chamar de espessura da linha. Tá? Então, eu vou falar se o grupo de anos for igual a 2024, tá? Então, valor 1. E um else aqui, caso contrário, eu vou pôr um 0,25, tá? Esses valores aí são valores de referência que depois a gente vai ajustar manualmente lá. Então, eu quero que a espessura da linha 2024 vai ser 1, as outras vai ser 0,25 daquele 1, vai ser mais fininha, tá? Eu vou terminar esse if statement aqui, dar um OK. E aí, esse campo que eu criei agora, espessura da linha, eu jogo no campo tamanho aqui no tableau, size. E aí ele aplica isso daí. Veja como ele tornou a linha 2024 bem mais grossa, né, do que as outras. Ele deu uma engrossadinha nas outras também. Eu posso vir aqui na legenda aqui, ó, e colocar aqui editar tamanhos, ó. E aí eu posso mudar um pouquinho aqui se eu achar que tá muito grossa as outras, ó. Eu consigo manualmente aqui editar e clicar um apply, ó lá. Dá uma mexidinha ali, apply. Olha lá, tá vendo? Eu não gosto muito que o tamanho e a espessura da linha no Tableau é sempre esse botão para você arrastar, mas não tem um valor numérico para você selecionar. Então você não tem muita referência, é no clique e arraste ali, tá bom? Uma outra coisa que eu vou mudar aqui, né? Essa visualização específica eu vou colocar aqui, ó, Fit Width. Ele vai esticar lá para o tamanho da minha tela inteira, nesse caso aqui, tá? Então é isso, não quero esticar muito nesse vídeo aqui, só queria mostrar para vocês, veja que ficou muito próximo desse gráfico aqui. É claro que é questão de formatação agora, né? A fonte, a cor e tal, não é exatamente a mesma. Criar a legenda aqui, né? A legenda não, o título e o subtítulo aqui, colocar a fonte ali embaixo, mas veja que o gráfico a gente criou, né? E exatamente seguindo os mesmos princípios que eu gostei nesse gráfico, que é usar o esquema de cores para poder agrupar os anos, usar o mesmo tom de cores vermelho, nesse caso aqui, para mostrar aquela progressão nos anos, tá? E dar o destaque para onde você quer que o usuário olhe assim que ele abre o gráfico, né? Nesse caso aqui, 2024. Não tem como abrir isso aqui e a primeira coisa que você não vai olhar é 2024, não tem jeito, né? Então, é muito legal você usar a visualização de dados de uma forma eficiente para facilitar a vida do usuário, mesmo quando você tem muitos pontos para serem plotados no gráfico. Tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se sim, por favor, dá o seu joinha, deixe seus comentários aqui embaixo. Me diga aqui o que você achou desse conteúdo, tá? Eu vou trazer mais conteúdos assim práticos, né, do dia a dia. Eu tenho visto assim, principalmente o The Economist, eles publicam muitos gráficos muito interessantes. Então é legal a gente fazer esse exercício e poder replicar aqui também no canal para poder abrir um pouquinho a visão, né? E trazer outros tipos de visualização para a gente poder usar nos dashboards da vida aí, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.